Olá, meu nome é Desirê Tavares, eu tenho 21 anos e eu sou de Foz do Iguaçu, no Paraná. O meu tipo de drag? Eu sou muito inspirada por divas do pop da atualidade e eu também gosto muito de dançar. RuPaul Drag Race. Start your engines. Drag Race. May the best woman win. RuPaul Drag Race. Start your engines. RuPaul Drag Race. May the best woman win. Fiz essa brincadeirinha aqui, mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu nome, sobre Desirê Tavares. Por que de Desirê Tavares? Por que eu escolhi esse nome, enfim. Muitas vezes vocês têm curiosidade a respeito dos nomes das drags que vocês gostam e tal. E eu vou contar sobre o meu nome pra gente criar essa intimidade maior aqui também. Oh na na, what's my name? 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 What's my name? What's my name? Yeah, I heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth. Desirê Tavares não tem algo de tão complexo no meu nome. Porque, na verdade, eu tive muito de medo de escolher um nome que depois eu não gostasse mais. E, enfim, fiquei com medo. E a criatividade foi difícil para escolher o nome. Mas, tem muitas drags que têm nomes com trocadilhos, tem nomes com brincadeirinhas e tal, às vezes em inglês, às vezes em outra língua. E eu não queria muito isso, eu queria algo que fosse um nome mais comum. Comum no sentido de que alguma mulher tivesse esse nome. Porém, eu não queria que fosse tão comum. Não queria que fosse um nome tão simples, que fosse um nome mais diferente, mas ainda comum, né? Feminino, digamos assim. Eu tô falando comum nesse sentido porque seria um nome mais feminino e não um nome com trocadilho, uma brincadeira, alguma coisa assim. Então eu estive pensando. E assim, a princípio, eu falo isso sempre, vocês vão me julgar, todo mundo me julga quando eu falo isso. Mas eu queria um nome que fosse parecido com o meu nome do Out. Que o nome do meu Out é James. Eu acho Desirê parecido, assim, é a mesma coisa, se tiver bêbado, você fala da mesma forma. Acho meu nome de drag parecido com o meu nome do Out, porque ninguém acha. Mas foi um dos motivos. Porém, outro motivo também, como eu falei, era que eu queria algum nome que fosse comum, mas que não fosse tão comum. Eu fiquei pensando, e veio essa coisa Primeiro veio Desire na minha cabeça. Eu não sei se essa pronúncia é certa, viu, gente? A galera do inglês aí vai perdoando. Mas que seria desejo em inglês, certo? Então foi a primeira coisa que veio na minha cabeça e eu fiquei desire. Daí eu fiquei tipo, Desirê. Aí eu lembrei que na minha infância eu cheguei... Enfim, infância, né? Adolescência. Cheguei a estudar com uma Desirê. Ela chegou a ser minha amiga. E aí eu fui pesquisar, porque apesar da sonoridade ser muito parecida, eu não sabia se tinha o mesmo significado. E, de fato, Desirê significa a desejada, no caso, porque, na verdade, é a mesma palavra em francês. Eu falo como eu quero, eu sou francesa. Então, apesar de que eu não tenho mais contato com ela, não sei, talvez esse vídeo chegue até ela, mas que eu fiquei pensando, porque se eu conhecia alguém com esse nome, e se eu tivesse escolhido outro nome, também pensaria se eu conhecia alguém ou não, pra pegar como referência visual pra mim, sabe? Como eu tava começando ainda, então eu queria pensar algo nesse tipo. Então, quando eu lembrei desse nome, lembrei dela, que também era uma menina muito bonita, eu falei, caralho, realmente eu gostei. E então foi por isso que eu escolhi o nome Desirê. O Tavares, ele é um sobrenome da minha família, porém ele não é um sobrenome meu. Só que aconteceu o seguinte, pra ser bem sincera pra vocês, não vou mentir. Eu não ia colocar nenhum sobrenome, eu ia deixar só Desirê. Eu queria colocar, mas eu fiquei pensando e não consegui achar. Porém, se eu viesse a colocar algum sobrenome, eu queria colocar algum sobrenome que fosse minimamente comum no Brasil, sabe? Porque eu, desde o início, quis trazer alguma coisa de brasilidade pra minha drag. Então eu pensei em coisas como Silva, Souza,
Só que eu tava decidindo, porque eu tava querendo também algo que batesse com a sonoridade de Desirê, sabe? Que eu não destoasse tanto. Então eu tava decidindo, porém eu já fui criar o meu Facebook. E aí, quando eu fui criar o Facebook, eu só ia colocar Desirê. Só que eu descobri que precisa colocar um sobrenome no Facebook. E eu tive que decidir de última hora. E de última hora eu coloquei Tavares e foi. Só que não foi só isso, né? Óbvio. Como eu disse, Tavares é um sobrenome da minha família, porém eu não tenho. A minha mãe tem, mas eu não tenho. E assim, Tavares também é de família portuguesa e tal. Apesar da... Eu não sei exatamente a origem desse sobrenome na minha família, mas eu pesquisei um pouco na internet a origem do sobrenome, certo? E eu descobri que, na verdade, é mais comum do que eu imaginava. Eu não imaginava que fosse tão comum assim. Eu descobri que ele é um pouco mais comum. E aí eu gostei, por causa disso, porque traz essa brasilidade também. Apesar de ser um sobrenome vindo da Europa, né? Mas nós fomos colonizados pela Europa, então, querendo ou não, não deixa de ser um sobrenome brasileiro atualmente, né? A sonoridade do Desirê Tavares que bateu, pra mim, pelo menos, não sei se você aí em casa tá achando isso, mas eu gostei. Eu vim de Rondônia pra cá, né, e quando eu cheguei aqui, eu morei com os meus parentes, tá? Porque eu tenho parentes aqui, eu tenho tio, tia, primo, prima, os priminhos, que são os filhos deles, e a esposa do meu primo também, essa é a minha família daqui. E aí todos aqui têm o sobrenome Tavares. Os meus primos de lá de Rondônia também todos têm sobrenome Tavares. Só eu que não tinha Tavares. Eu e as minhas irmãs não tínhamos Tavares. Então, foi uma forma de homenageá-los também. Quando eu comecei a fazer drag, eles me apoiaram bastante. O meu tio já me levou várias vezes na balada. Minha tia, às vezes, costura minha roupa, tira minha sobrancelha, enfim. Eles me apoiaram, todos eles me apoiaram de alguma forma. E é isso. Foi disso que surgiu Desirê Tavares. Um nome comum, porém não tão comum, com a sonoridade que me agradasse. E é desejada, e parece com James. Não. Mas o Tavares é um sobrenome de família. E é uma homenagem também. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês.